Os 7 segredos de Colossenses para uma vida abundante. No coração da Ásia Menor, onde as colinas se vestiam de verde e o rio Lico corria como um fio de prata, uma pequena comunidade de crentes recebia uma carta que mudaria suas vidas para sempre. Não era um manual de riquezas materiais, nem um conjunto de regras vazias, mas uma revelação profunda. A verdadeira abundância não se mede pelo que se possui, mas por quem se é em Cristo. O apóstolo Paulo, preso em Roma, escrevia com as mãos de Timóteo, mas com o coração inflamado pelo Espírito. Suas palavras não eram apenas para os colossenses, eram para todos que buscavam uma vida plena, livre das sombras do vazio e das correntes do mundo. E ali, entre linhas inspiradas, estavam escondidos 7 segredos que desvendavam o caminho da abundância eterna. 1. O segredo da raiz, Cristo, o fundamento de tudo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. ANCL 2:09. Os colossenses viviam em uma cidade onde filosofias vazias e cultos a anjos seduziam os corações. Mas Paulo os lembrava, a verdadeira abundância começa quando entendemos que Cristo não é um acessório da vida, ele é a própria raiz. Assim como a videira nutre os ramos, só nele encontramos a seiva que nos faz frutificar. Quem está enraizado nele não teme as tempestades, porque sua vida brota de uma fonte inesgotável. 2. O segredo da libertação, despojando-se do velho homem. Despojando-vos do velho homem com seus feitos. ANCL 3:09. Abundância não é acumular, mas desapegar. Os colossenses eram tentados a misturar a fé com rituais humanos, superstições e legalismos que os mantinham presos. Paulo os convida a uma revolução interior, tire as roupas sujas do egoísmo, da amargura, da cobiça. Só quando nos livramos do que nos aprisiona é que as mãos ficam livres para receber as bênçãos que Deus já preparou. 3. O segredo da mentalidade, pensar nas coisas do alto. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. ANCL 3:02. A mente é o solo onde a abundância ou a escassez são semeadas. Em Colossos, muitos viviam obcecados com o que era passageiro, riquezas, status, prazeres efêmeros. Mas Paulo os desafia, eleve seu olhar. Quem fixa os pensamentos no eterno descobre que a paz, a alegria e a provisão de Deus não dependem das circunstâncias. A verdadeira riqueza começa quando nossa perspectiva muda de horizonte. 4. O segredo da unidade, vestindo-se de amor. Acima de tudo, porém, revivos do amor, que é o vínculo da perfeição. ANCL 3:14. Em uma cidade dividida por diferenças culturais e sociais, Paulo revela o segredo que une, o amor. Não um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de servir, perdoar e construir. A abundância não é individual, ela flui quando nos tornamos canais de graça uns para os outros. O amor é a coluna que sustenta todas as outras virtudes, transformando comunidades em refúgios de vida. 5. O segredo da palavra, deixar Cristo habitar em vós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. ANCL 3:16. Os colossenses eram bombardeados por ensinos distorcidos, mas Paulo aponta o antídoto, a palavra. Não como um livro de regras, mas como alimento vivo que molda o coração. Quando a Escritura habita em nós meditada, cantada, vivida, ela se torna uma lâmpada que ilumina cada decisão, um espelho que revela nossa verdadeira identidade. A abundância espiritual nasce quando permitimos que a voz de Deus ecoe mais alto que qualquer outro som. 6. O segredo da ação de graças, vivendo em gratidão perpétua. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. ANCL 3:17. Em um mundo que sempre quer mais, Paulo ensina o poder da gratidão. Os colossenses, como nós, podiam ser tentados a murmurar pelas faltas. Mas o apóstolo os lembra, a abundância se multiplica quando reconhecemos o que já temos. Um coração grato transforma até o pão simples em um banquete, porque enxerga a mão de Deus até nas migalhas. 7. O segredo da missão, servir com excelência. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. ANCL 3:23. Abundância não é sinônimo de ociosidade. Paulo encerra sua carta com um chamado à ação, trabalhar, servir, amar como se cada gesto fosse uma oferta a Deus. Seja no lar, no campo ou no mercado, a verdadeira plenitude se revela quando vivemos com propósito. Porque quem serve ao Senhor com excelência descobre que até as tarefas mais simples se tornam sagradas, e o ordinário se transfigura em eterno.
As palavras de Paulo não eram apenas tinta no papiro, eram sementes lançadas em solo fértil. Os colossenses que as acolheram descobriram que a vida abundante não era um destino distante, mas um caminho a ser percorrido a cada escolha, a cada pensamento, a cada ato de amor. E assim, geração após geração, aqueles que desvendam esses segredos percebem que a verdadeira riqueza não se esgota. Porque ela não está nas coisas, mas aquele que é a fonte de toda a plenitude. Na pequena cidade de Colossos, entre as colinas que se vestiam de verde sob o sol da Ásia Menor, a vida seguia seu ritmo quietamente transformado. As mãos de Lídia, outrora ágeis apenas no tir, agora entrelaçavam fios com uma intenção mais profunda. Cada nó que apertava, cada cor que escolhia para os bordados, era um murmúrio de gratidão, como se o próprio linho, ao ser estendido no mercado, carregasse consigo o perfume de uma oração silenciosa. Seu marido, Tíquico, antes um homem de negócios pragmático, passou a medir o sucesso não apenas pelas moedas que guardava no cofre, mas pela honestidade de cada transação. Quando um cliente, distraído, deixava escapar algumas dracmas a mais, ele as devolvia sem hesitar, e no gesto simples havia uma luz que nem mesmo o mais astuto dos mercadores poderia calcular em lucro. Os vizinhos notavam a mudança, embora não soubessem nomeá-la. Chamavam-no de homem de palavra, sem saber que sua palavra era, na verdade, um eco de outra palavra, aquela que havia rachado seu coração como terra seca sob a chuva. Enquanto isso, nas vinhas dos arredores, o velho Apolo trabalhava a terra com as mesmas mãos calejadas de sempre, mas agora seus sulcos eram traçados como se fossem linhas de um salmo. Cada videira que podava, cada cacho que colhia, era um ato de adoração. O vinho que produzirei, pensava, não será apenas para saciar a sede, mas para lembrar aos homens que há um banquete maior, onde o próprio Deus serve a taça. E assim, quando os trabalhadores se reuniam ao entardecer para dividir o pão e o queijo, Apolo contava histórias não mais as fofocas do vilarejo, mas relatos de um carpinteiro de Nazaré que transformara a água em vinho, e de um pescador que, após negar seu mestre, encontrara perdão ao ser questionado 3 vezes sobre o amor. As crianças, que antes corriam pelas ruas apenas atrás de brincadeiras, agora paravam para ouvir Onésimo, o jovem escravo libertado por Filémon após uma carta que chegará de Roma. Onésimo não falava de revoltas ou de direitos, falava de um reino onde o último se tornava primeiro, e onde servir não era vergonha, mas privilégio. As crianças, com seus olhos brilhantes, não entendiam tudo, mas guardavam no coração a imagem de um homem que, mesmo tendo fugido, voltará não como escravo, mas como irmão. E assim, sem alarde, Colossos se tornava um lugar diferente. Não que as dores tivessem desaparecido, o pão ainda faltava em algumas mesas, as doenças ainda visitavam os lares, e a sombra de Roma pairava sobre todos como uma ameaça constante. Mas havia algo novo no ar, uma paz que não dependia das circunstâncias, uma alegria que brotava mesmo no meio do cansaço. Os estranhos que passavam pela cidade notavam isso. Alguns riam, chamando-os de sonhadores, outros, porém, ficavam, como se tivessem encontrado um oásis num deserto que não sabiam que existia. Até que, numa tarde de verão, quando o calor faziam as pedras das ruas ardentes, chegou um homem a cavalo, trazendo notícias de Éfeso. Falava de perseguições, de templos sendo fechados, de irmãos sendo arrastados para as arenas. Os colossenses ouviram em silêncio, e por um momento, o medo tentou se aninhar em seus corações. Mas então Lídia ergueu os olhos, lembrando-se das palavras que Paulo lhes escrevera, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vos achais perfeitos nele. Não era uma promessa de segurança, mas de presença. Não a ausência da tempestade, mas a certeza de que o barco não naufragaria, pois o timoneiro conhecia cada onda. Naquela noite, enquanto as estrelas piscavam sobre a Ásia Menor como lâmpadas acesas por mãos invisíveis, os colossenses se reuniram não em desespero, mas em oração. Não pediram para serem poupados do fogo, mas para que, se o fogo viesse, fossem achados fiéis. E enquanto cantavam um hino antigo àquele que falava de um cordeiro que fora morto e vive para sempre, algo acontecia, o ordinário se transfigurava. O pão partido era mais que alimento, a chama das lamparinas, mais que luz. Era o Eterno tocando o tempo, o céu beijando a terra. E assim, sem saber, eles estavam escrevendo uma carta viva não com tinta, mas com vidas. Uma epístola que nem o império poderia apagar. A manhã seguinte chegou envolta em um silêncio que não era vazio, mas carregado, como o ar após a última nota de um salmo. As ruas de Colossos, ainda úmidas do orvalho, refletiam a luz pálida do sol nascente, enquanto os primeiros passos dos fiéis ressoavam sobre as pedras gastas pelo tempo.
Não havia pressa em seus gestos, nem ansiedade em seus rostos. Algo havia mudado na noite anterior, algo que não se media em palavras, mas na maneira como agora olhavam uns para os outros, como se reconhecessem, pela primeira vez, o contorno de uma mesma marca invisível. Dentro da casa de Filemon, onde as paredes ainda guardavam o eco dos cânticos, Onésimo servia o pão com mãos que já não tremiam. Não era mais o escravo que fugira, nem o homem que voltará por obrigação, mas aquele que, ao partir o alimento, compreenderá que a liberdade não estava em romper laços, mas em transformá-los. Filemon, observando-o, não viu um servo, mas um irmão, e essa verdade, simples e cortante como a lâmina de uma espada, desfez anos de costume em um instante. Entre eles, sobre a mesa de madeira rústica, não havia apenas comida, mas um pacto selado não por leis, mas por algo mais antigo que Roma, a memória de um cordeiro que se fizera servo para que servos se fizessem filhos. Enquanto isso, nas oficinas dos tecelões, as mãos de Áfia e Arquipo moviam-se em ritmo constante, entrelaçando fios de lã e linho. Mas seus pensamentos estavam longe dali, nas palavras que Paulo de Tarso escrevera anos antes, palavras que agora ganhavam carne em seus gestos. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Cada ponto do tir, cada nó no fio, era uma resposta não ao imperador, não ao mercado, mas àquele que tecerá o mundo com um fio de graça. Os clientes que chegavam não compravam apenas mantos, levavam consigo algo que não podiam nomear, uma fragrância que persistia mesmo após a lavagem. Nas colinas ao redor, onde os pastores vigiam suas ovelhas, um vento súbito agitou as folhas dos olivos, como se a terra mesma respirasse. Um deles, um homem de barba grisalha chamado Trifão, deteve-se e olhou para o horizonte. Não viu legiões marchando, nem estandartes romanos, mas algo que só os olhos lavados pela esperança podiam discernir, um reino que não avançava com espadas, mas com sementes. Sementes plantadas em solo fértil de corações, regadas não pela chuva, mas por lágrimas de arrependimento e risos de perdão. E então, como um suspiro que percorre um campo de trigo, a notícia chegou: o governador romano, intrigado pelos rumores de uma seita que não temia a morte nem adorava César, enviará um mensageiro. Não para prender, mas para observar. Não para julgar, mas para entender. O homem, um centurião de rosto marcado por batalhas, entrou na cidade ao entardecer, quando as sombras alongavam-se como braços estendidos em súplica. Parou diante da casa de Filemon, onde a porta estava aberta, e ouviu. Não eram discursos inflamados, nem maldições contra Roma. Era o som de vozes unidas em um hino, aquele mesmo que falava de um cordeiro. O centurião não entrou. Não naquele dia. Mas quando se afastou, sua armadura pesava menos, como se algo tivesse sido retirado dele sem que soubesse o que. E naquela noite, enquanto escrevia seu relatório à luz de uma lamparina, suas mãos hesitaram sobre o papiro. Não havia como descrever o que vira: homens e mulheres que não possuíam poder, mas eram poderosos, que não tinham riqueza, mas enriqueciam a todos, que não erguiam muralhas, mas eram inquebrantáveis. Ele dobrou o pergaminho em branco e, pela primeira vez em anos, ajoelhou-se. Não diante de um altar de mármore, mas sobre o chão de terra batida, onde a poeira de Colossos misturava-se com o suor de quem trabalhará o dia todo. E assim, sem que ninguém soubesse, o império começou a ruir. Não pelos golpes de um exército, mas pelo peso de um joelho dobrado. Não pela força das armas, mas pela fraqueza de um Deus que se fizera homem e agora habitava em homens que se faziam santos não por mérito, mas por misericórdia. O vento que soprava do deserto trazia o cheiro de pão recém-assado e o murmúrio de vozes que cantavam em língua estranha. Não eram hinos de guerra, nem lamentos de derrotados, mas uma melodia que se tecia entre o riso das crianças e o rangido das rodas de oleiro. O escriba, ainda de joelhos, sentiu o chão tremer não pela marcha de legiões, mas pelo passo firme de quem carregava o peso do mundo sem se curvar. Naquela mesma noite, em uma casa de paredes rachadas pelo sol, um homem chamado Elias estendeu as mãos sobre um doente. Não havia ouro em seus dedos, nem pedras preciosas cravejando seu manto, apenas calos nas palmas e a marca de uma vida gada no campo. O enfermo, um soldado romano que outrora empunhara a espada contra os seus, agora tremia de febre, e Elias pressionou a testa do estrangeiro contra o próprio peito, sussurrando palavras que não eram suas. Quando o romano abriu os olhos ao amanhecer, não viu o inimigo, mas o rosto de quem lhe dera água durante a noite. Enquanto isso, nas docas de Colossos, uma mulher chamada Raquel desatava os nós das redes que aprisionavam os peixes, mas também os braços dos escravos fugidos.
Não havia decreto que a autorizasse, nem moeda que pagasse seu risco. Ela agia como quem semeia trigo sabendo que a colheita não lhe pertencerá. Um dos fugitivos, um grego de olhos claros, lhe perguntou por que o fazia. Raquel apenas apontou para o horizonte, onde o sol nascia não sobre os templos dos Césares, mas sobre os telhados de barro das casas onde se partia o pão sem perguntar de quem era a mão que o oferecia. O império não percebeu, a princípio, que suas fundações já estavam minadas. Os governadores ainda redigiam editais em latim impecável, os generais poliam suas couraças, e os sacerdotes de Roma queimavam incenso aos deuses de pedra. Mas nas tabernas, entre um gole de vinho barato, os soldados contavam histórias de homens que curavam com um toque, de mulheres que alimentavam multidões com migalhas, de crianças que falavam de um reino onde os últimos seriam os primeiros. E alguns, os mais velhos, os que já haviam visto muitos impérios caírem, baixavam a voz e diziam: eles não têm espadas, mas têm algo pior, têm esperança. O escriba, agora de pé, guardou o pergaminho em branco no bolso. Não escreveria relatório algum. Em vez disso, pegou um pedaço de carvão e traçou no muro de uma casa abandonada o sinal que havia visto nas mãos dos que serviam, um peixe, simples, toscamente desenhado. Não era uma bandeira de guerra, mas uma promessa. E quando a primeira chuva caiu sobre Colossos, a marca não se apagou. A tinta correu, sim, mas o sulco ficou como uma cicatriz, como uma semente. A cidade de Colossos acordou com o cheiro de terra molhada e o murmúrio dos que passavam pelos becos, parando diante do muro marcado. Alguns tocavam o sulco com os dedos, como se esperassem sentir algo além da pedra fria. Outros se afastavam rápido, como se o símbolo pudesse queimá-los. Mas havia aqueles que ficavam, imóveis, até que um homem de túnica remendada se aproximava e, sem palavras, estendia um pedaço de pão. Não era o pão dos fornos do palácio, branco e perfumado com mel. Era escuro, denso, feito com farinha grossa e água salobra. Ainda assim, quem o recebia não o devorava de uma vez. Partia-o ao meio, guardava uma parte no bolso e oferecia a outra a quem estivesse ao lado. E assim, sem ordens, sem proclamas, o sinal do peixe se multiplicava primeiro nos muros, depois nas portas, depois nas testas dos que ousavam usá-lo como selo. O governador não soube do peixe até que seu filho mais novo, um menino de 7 anos que brincava nos jardins do palácio, voltou com as mãos sujas de carvão. Quando perguntado, o garoto respondeu com a simplicidade das crianças: eles dizem que é o caminho para não ter medo. O governador riu, a princípio. Mas ao ver a marca repetida nas paredes da cozinha, nas moedas que os servos trocavam entre si, no cajado de um velho mendigo que antes se prosternava a seus pés e agora o fitava com uma calma inquietante, sua risada secou. Naquela noite, ele convocou o escriba. O homem chegou com as mangas arregaçadas, as unhas ainda pretas de carvão. Não se ajoelhou. Você sabe o que isso significa? Perguntou o governador, apontando para o peixe gravado no chão do salão, onde antes ficava o brasão imperial. O escriba olhou para a marca, depois para as janelas abertas, onde a lua desenhava sombras alongadas sobre a cidade. A algum lugar, ao longe, alguém cantava uma melodia sem palavras, repetitiva, como o balançar das ondas. Significa que eles já estão aqui, respondeu. E que não precisam de portas para entrar. O governador quebrou o selo de cera de um decreto que nunca seria lido. No dia seguinte, as tropas imperiais marchariam sobre Colossos, como haviam feito com outras cidades onde a mesma marca aparecia. Mas naquela noite, enquanto o escriba saía do palácio sem ser detido, algo aconteceu nos quartéis. Os soldados, um a um, começaram a sonhar. Sonhavam com uma mesa longa, onde homens que nunca haviam segurado uma espada partilhavam o mesmo pão com generais. Sonhavam com uma voz que dizia: deixa a tua lança e vem. Ao amanhecer, as armas estavam empilhadas no pátio, como um monte de ossos inúteis. E no centro da praça, onde antes ficava a estátua do imperador, agora havia apenas o peixe, esculpido na pedra pelo próprio escriba, que havia trocado a pena pela cinzel. Não era uma vitória. Ainda não. Era apenas o começo do que não poderia ser contido, como a água que rompe a represa, como a luz que vaza por entre os dedos quando tentamos apagá-la. O escriba não estava mais no palácio quando o sol nasceu. Caminhava pelas ruas desertas, onde o eco dos passos se misturava ao vento que varria as folhas secas.
As portas das casas, antes trancadas por medo, agora se abriam devagar, e os rostos que espiavam por trás das frestas não tinham mais a sombra da desconfiança. Alguém tocou seu ombro, uma mulher com as mãos marcadas pelo trabalho. Você fez isso? Perguntou, mas ele apenas balançou a cabeça. Não fui eu. Foi o que já estava escrito. Nos quartéis, os soldados acordaram sem a peso das couraças. Alguns choravam, outros riam baixo, como se tivessem esquecido como se fazia. Um jovem recém-chegado, ainda com a barba rala, pegou uma das espadas abandonadas e a enterrou na terra, como uma semente. Para que não nasça de novo, murmurou. O imperador, acorrentado não por ferro, mas pela própria incompreensão, olhava pela janela da torre. Via o peixe de pedra brilhando sob o sol, suas escamas gravadas com os nomes daqueles que haviam caído por sua causa. Não houve gritos de revolta, nem sangue nas ruas. Apenas um silêncio novo, cheio de coisas não ditas, mas finalmente ouvidas. À noite, quando as primeiras estrelas apareceram, o escriba sentou-se à beira do rio, onde as águas levavam embora os últimos vestígios da tinta com que havia forjado documentos falsos. Alguém se aproximou, um homem que antes fora general, agora com as mãos vazias. E agora? Perguntou. O escriba sorriu, pela primeira vez em anos. Agora nós comemos. E assim fizeram, ao redor de uma fogueira improvisada, partilhando o pão que uma criança trouxe em um cesto de vime. Não houve decretos, nem novas leis esculpidas em pedra. A mudança não precisava de palavras grandiosas. Bastava o som das vozes se misturando, o cheiro da terra molhada pela chuva que veio ao entardecer, e a certeza de que, pela primeira vez, o amanhã não seria uma ameaça, mas uma promessa que todos poderiam segurar leve como um peixe nas mãos de quem aprendeu, finalmente, a soltar.